Superfícies de atrito em prótese total do quadril. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista. E hoje estamos aqui, novamente, com o Dr. Inácio Ventura. Aparentemente ele não sai de Porto Alegre. É verdade. E vamos falar sobre a superfície de atrito de prótese em quadril, uma perspectiva de duas opiniões. E temos aqui, inclusive, alguns modelos de prótese para mostrar para vocês, que tem algumas superfícies de atrito aqui demonstradas. Então, doutor Inácio, vamos conversar um pouquinho dessa superfície de atrito. Lembrando, o doutor Inácio Ventura é de Brasília e faz parte do grupo Meu Quadril, de ortopedistas que gostam, têm um pensamento muito parecido, né? E dividem muitas ideias assim semelhantes. Com muito orgulho. Inclusive, quem está procurando um cirurgião de quadril de confiança, eu tenho plena de confiança no doutor Inácio Ventura em Brasília e arredores, né, Inácio? Obrigado. Então é o seguinte, vamos falar um pouquinho de superfície de atrito. Eu gosto muito da superfície cerâmica para pacientes jovens, porém hoje a superfície de atrito mais usada, digamos assim, se a gente for falar globalmente falando, ainda é a superfície metal polietileno, né? Que é o metal com o plástico. Em segundo lugar, mas crescendo rapidamente na estatística, a segunda superfície mais utilizada é a cerâmica e polietileno, né? E a terceira superfície de atrito mais utilizada é a cerâmica. E a quarta é o metal. E aí, às vezes, com um tipo diferente de implante, né? Então, eu acho que para começar, Inácio, eu acho que a gente poderia começar comentando com o pessoal, assim, prós e contras de uma superfície de atrito em relação à outra, né? Vamos começar falando assim, quais são os problemas do metal polietileno? Metal polietileno é a superfície mais clássica, né? Surgiu aí a maravilha do século, a cirurgia do século com essa superfície. Então é porque é bom que fique claro que hoje a gente tem coisas melhores, vamos dizer, mas mesmo a prótese com metal polietileno mostrou resultados maravilhosos ao longo das décadas aí. Porque nosso país tem muita discrepância, muita desigualdade social. Em muitos lugares do SUS, por exemplo, ainda é metal polietileno, para os pacientes não se sentirem assim como se estou recebendo uma cirurgia ruim por ser metal polietileno, e não é verdade. Não, inclusive a superfície de atrito mais usada na Inglaterra é metal polietileno. Ainda é, né? Lá no SUS inglês, digamos que é o NHS, né? O NHS, o Sistema Nacional de Saúde inglês, a superfície número 1 é metal polietileno. Então até para o pessoal não ficar também... não é uma superfície ruim, você não está recebendo uma cirurgia ruim por esta causa, né? Mas tem coisa melhor hoje. Tem coisa né? melhor. Felizmente, a gente tem muita coisa para oferecer melhor, e metal polietileno, o maior problema é desgaste. Exatamente. Porque uma característica que difere a cabeça metálica da cabeça cerâmica é que o metal, pequenas partículas, mesmo de osso, partículas ou de cimento, ou no manejo da prótese durante a cirurgia, pode provocar microarranhões na cabeça do fêmur, que no caso na metálica, né? Mesmo arranhões de 40 micras, que é um arranhão muito pequeno, que só consegue se olhar por microscópio, esse arranhão, mesmo um arranhão muito pequeno, aumenta o desgaste volumétrico de uma forma permanente, porque uma vez que aquele arranhão fica ali, de todos os anos daquele momento em diante, a prótese vai gastar numa velocidade maior. Claro que se o arranhão for pequeno, essa velocidade, apesar de ser maior, mesmo assim não vai ser tão grande, mas a cada arranhão que é realizado, vai aumentando a velocidade do desgaste. E uma das coisas que provoca a soltura do implante do osso são as micropartículas do plástico que vão se acumulando dentro da nova cápsula que se forma do quadril, provoca uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória ativam lá os macrófagos que vão comer aquelas partículas de polietileno e vão soltando enzimas que vão causando a lise do osso, ou soltando a prótese do osso, ou causando lesões osteolíticas, né? Que vai se formando. E é esse um dos motivos, né, Inácio, que as pessoas necessitam fazer um acompanhamento para a gente ver se isso não está acontecendo. Exato. Né? Então, pessoal, essa é
um dos deméritos aí da cabeça de metal é esse. Eu incluiria mais um. A maioria das cabeças de metal, elas necessitam serem feitas de um metal bem rígido. E a maioria delas é feita de cromo cobalto. O que eu acho um potencial risco de um cromo cobalto sendo liberado no sistema sanguíneo, mesmo pelo movimento do colo. Exato, é isso que eu ia falar. Então tem um pesquisador canadense que acha que isso pode ser um problema no prazo longo. A gente ainda não sabe ainda se isso vai se tornar um problema. A corrosão no colo de uma cabeça metálica está sendo pesquisado, ainda não se sabe. Metal é outra história, a gente até vai comentar um pouquinho, mas é um outro ponto da gente pensar, né? Um fator a mais. Inácio, agora vamos partir para uma superfície de atrito que é a queridinha do momento aí, que é a superfície de atrito cabeça de cerâmica e o polietileno na parte acetabular aí. O que tu pode nos dizer na tua visão, prós e contras? É uma superfície aí sim já bem mais moderna, né, com as vantagens de ter uma cerâmica, que para mim é a maior vantagem. 50% do lado é bom, né, pessoal? O resto é PET. Então, você tendo a cabeça de cerâmica, realmente isso já mostrou que modifica a evolução aí, você ter um dos componentes cerâmicos, que no caso é a cabeça. E ela é aquilo, é importante dizer assim, porque o fato de ser a mais feita depois do metal polietileno não quer dizer, frequência de uso não quer dizer superioridade. É bom que fique claro isso para os pacientes, porque às vezes falam assim, se estão fazendo muito no mundo, então é porque é melhor. Não. Vamos dar um exemplo assim, pessoal. O carro mais vendido no Brasil, por exemplo, não é o melhor carro. Ele é o carro mais vendido. Teve um equilíbrio entre o sucesso do gosto das pessoas e um equilíbrio entre o custo financeiro daquele veículo que fez com que ele tivesse um sucesso, junto com o marketing, junto com várias coisas. Exatamente. Então, por ser o implante mais utilizado no mundo, isso não é um fator isolado querendo dizer que é o melhor implante. Perfeito. E eu acho também que vale a pena aqui um parênteses, né, Inácio, que a gente faz uma medicina que a gente não leva tanto em consideração. Aliás, a gente praticamente não leva em consideração custo-benefício. A gente pensa em benefício. Nós em si, né? Isso. A gente foca o seguinte, a gente quer fazer uma medicina e uma cirurgia focada no que tem de melhor benefício. Algumas vezes isso pode impactar no custo, vai ser discutido com o paciente e a gente dá outras opções se esse for o caso. Eu acho até que assim, é para ficar claro também, a gente pensa em custo-benefício, mas pensando a longo prazo. Exatamente, que vai acabar diluindo. Exatamente, o que de imediato pode não ser o mais barato, provavelmente não será. E aí o custo acaba que se dilui ao longo de anos, né? Essa é a ideia, né? Para a pessoa poder fazer uma só cirurgia. Então vamos entrar aí, o que são os prós da cabeça de cerâmica com acetábulo plástico? O maior pró em relação ao metal com polietileno é um desgaste muito reduzido, especialmente nos testes laboratoriais, que é o que a gente tem mais tempo para mostrar, e clinicamente isso tem sido mostrado como grandes prós, aí uma redução do desgaste. Em relação à próxima superfície que a gente vai falar, que seria a cerâmica, um pró que o polietileno tem é ele nos dar a possibilidade de diferentes formatos em situações em que eu não tenho uma anatomia que eu consiga posicionar de maneira ideal. Isso pode me levar a uma menor chance de luxação, por exemplo, num paciente que tem uma anatomia muito alterada. Então, o plástico, eu consigo botar diferentes formatos de plástico, vamos dizer, para o paciente entender aí. É uma possibilidade interessante. Eu vou só explicar isso que tu falou para o pessoal, né? Vamos tentar dar uma filmada aqui, ó, de uma maneira plana aqui, tá? Que fique bem tangente aqui, assim, ó. Tangenciar aqui. Então, a gente vê de maneira tangente aqui nesse acetábulo que essa borda tem o mesmo tamanho que essa borda aqui. A borda anterior tem o mesmo tamanho que a borda posterior. Com o acetábulo de polietileno, a gente pode usar a borda posterior mais alta que a borda anterior, por exemplo, imitando um acetábulo natural, digamos assim. Isso. Claro que a gente consegue fazer isso através da versão do componente, mas é que nem um cobertor, né? A gente traz uma borda para trás, a gente encolhe a borda da frente aqui, né? Puxa o cobertor, falta sempre num lado aí. Então isso é uma potencial vantagem, ainda que um pouco discutido, né? Tem algumas pessoas que podem achar até que pode aumentar
o risco de luxação, tu ter uma borda maior, porque o segmento total acaba diminuindo, né? E você perde um pouco de arco de movimento. Perde um pouco de arco de movimento. Importante. Exatamente. Mas é realmente uma vantagem ter essa flexibilidade na escolha do implante. Tá? Outra vantagem, tu falou uma que é o do formato, a outra vantagem é que menos chance de se ter ruído com a prótese. Sem dúvida. Que é o tal de squeaking, né? Ou ruído com a prótese. Vamos fazer um parêntese aqui, que é o seguinte. O ruído de uma prótese cerâmica está diretamente ligado ao modelo do implante, né, Inácio? Então, assim, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de dois implantes, tá? Essa é a prótese de Exeter, essa aqui é a prótese que se chama Meta, tá? E as duas próteses têm uma baixa chance de ruído. Onde tem alguns implantes que, se tu utiliza, chega a 20% de ruído. Absurdo. Tá? Então, assim, para se usar uma superfície de cerâmica, que depois a gente vai falar mais a fundo, necessita-se escolher um implante que tem uma boa compatibilidade com ela. Então, não é qualquer um que aceita. Então, isso é um ponto negativo, é um ponto, digamos assim, positivo para a cerâmica polietileno, né? Que ela te dá uma flexibilidade de escolha maior em hastes, em detrimento, né, em comparação com a cerâmica. Então, aí a gente tem assim, a questão do ruído, que praticamente inexiste essa chance de ocorrer na cerâmica com polietileno. Agora, outro fator aí que tu pode citar, Inácio, da cerâmica com poli. A grande vantagem colocada por quem mais usa essa superfície, aí seria a menor chance de quebra. Né? Comparando com a cerâmica, que é uma superfície muito dura, quando eu uso uma superfície dura embaixo e dura em cima, cerâmica, eu teria uma chance maior, o que é bom que fique claro, uma chance maior ainda é uma chance muito pequena. Tá? Nos estudos aí das cerâmicas mais modernas, seria um caso para cada 10 mil pacientes, né? Um em cada 40 mil. Um caso em cada 40 mil. Com essa última geração. Tá, então assim, pessoal, são 40 mil pessoas colocarem uma prótese para ter uma fratura. Isso é muito pouco. E depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nisso aí também. Mas, teoricamente, usando uma cerâmica com polietileno, uma superfície menos rígida, essa chance de quebra seria menor ainda, né? Então, seria zero, Inácio? Eu gostaria de perguntar se cerâmica com polietileno, a chance de fratura é zero? Aí é que tá, não é. Né? A gente tem descrito na literatura, especialmente com esses polietilenos mais modernos, que são o que é... Que tem-se menos experiência de uso também, eles são relativamente mais recentes. Menos tempo de uso para avaliação, mas já tem descrito algumas quebras do polietileno. Inclusive, um amigo próximo nosso, que nós não vamos citar um nome, nem dele e nem do implante, depois se ele quiser, né, falar, ele fala. Mas ele nos mostrou 7 casos de fratura do polietileno, desses polietilenos mais modernos. Que nós nunca, no nosso grupo inteiro, com a cerâmica, nunca tivemos. Nenhum de nós teve fratura com a cerâmica. Ele mostrou 7 casos de fratura de polietileno, o que foi uma surpresa para ele, foi uma surpresa para nós, enfim. Isso está sendo investigado, quais são as causas que isso está acontecendo. Uma outra vantagem aí, então, a gente falou da fratura, falamos da possibilidade de usar o rebordo maior, a gente falou de menos risco de ruído também. Esses são os principais argumentos de quem gosta dessa superfície cerâmica polietileno. E vamos dizer que no caso meu e do Inácio, a gente usa essa superfície, eu procuro utilizar a superfície para pacientes que têm mais idade. O Inácio também, talvez o nosso ponto de corte possa ser um pouquinho diferente. É óbvio que a gente não avalia apenas a idade, né, Inácio? O que não interessa é a idade biológica, né? Se tem um paciente de 60 anos que ele é super ativo, joga tênis, caminha, faz um monte de atividade, é diferente de um paciente de 50 anos que é sedentário, né? É completamente diferente. Então, o que nos interessa é a idade biológica, o grau de atividade que a pessoa vai fazer e o que ele pretende fazer também, né? Porque ele pode ser muito ativo, que quer desacelerar, enfim, ou ele está inativo pela artrose e quer aumentar a atividade física. Então, isso tem que ser levado em consideração. Por isso é importante vocês entenderem, assim, nós gostamos de uma medicina individualizada, né? A gente não quer fazer uma medicina de massa. A gente vai ter um indivíduo na nossa frente e a gente quer fazer o atendimento do que vai ser melhor para ele naquele momento. Né, Inácio? Isso é muito importante, chamar a atenção disso, porque tem muito essas perguntas, né?
Qual é a melhor? Cerâmica é melhor do que cerâmica polietileno? Cerâmica é melhor do que metal? Não, assim, existem médias, existem trabalhos, literatura que consideram populações e fazem uma coisa estatística. Mas na hora que você está na frente daquele caso, daquele paciente, vai existir a melhor superfície, o melhor tipo de haste para você, de acordo com o que o teu médico interpretou que é o melhor para você, e isso tem que ser discutido com você por que está sendo escolhido aquele implante, aquela superfície de atrito. Né? Essa é um detalhe importantíssimo. Uma das coisas que a gente concorda muito, né, Inácio, que a gente gosta que o paciente participe da decisão, que ele conheça o implante que está sendo colocado, que ele saiba o que tem de publicação desse implante na literatura. Exato. Porque uma pessoa bem informada, tomando uma decisão em conjunto, é muito melhor para os dois lados, para o médico, para o paciente. A gente quer que o implante... Nós queremos que o paciente se torne um pequeno especialista em quadril. É isso, né, Inácio? Bom, agora vamos entrar numa outra superfície, que eu tenho um certo apreço por ela, acho que o Inácio também, né, Inácio? Que é a superfície de cerâmica. Aqui a gente tem 2 exemplos, vocês já viram a gente mostrando... Eu mostrando uma prótesezinha que também é rosinha. Tem essa prótese aqui que é bege, que é um modelo um pouco mais antigo. Mas são cerâmicas, digamos, ambas consideradas cerâmicas de uma era moderna, né? Então, vamos comentar, então, Inácio, algumas vantagens da cerâmica. Depois a gente vai entrar em algumas desvantagens. Bom, eu vou comentar primeiro uma, depois comento outra. Então, assim, uma das vantagens da cerâmica é que ela tem 10 vezes menor desgaste do que a cerâmica polietileno. Então, eu acho que esse fator, a gente está falando em simuladores, claro, a gente está falando em simulador, mas mecanicamente 10 vezes menor desgaste quando a gente considera pacientes ultra jovens, aqueles pacientes abaixo de 40 anos. Pô, tem pacientes que a gente opera às vezes com 20 anos de idade. 20 anos, né? Então, eu acho que esse aqui, isoladamente, é um fator muito importante ter essa durabilidade em termos de desgaste mecânico bem importante, assim. Aí, Inácio, agora a bola para ti. O que tu acha de uma característica interessante da Ceracera? Até mais, nessa mesma linha do que você falou, até mais do que comparativamente, é bom fazer a comparação porque a gente estava falando da outra superfície antes, mas o que é mais importante chamar a atenção é que em laboratório, mais que em laboratório, são simuladas situações de vida real. Então, até a temperatura em que a prótese é testada, o líquido é como se fosse o líquido do nosso corpo. Em laboratório, simplesmente o desgaste de cerâmica é indetectável. É como se não existisse desgaste. Ou seja, se isso se comprovar clinicamente ao longo dos próximos anos, a gente está falando de uma prótese que não gasta, que talvez não precise ser trocada nunca. Eu acho que esse argumento é um argumento muito apelativo, mesmo que a gente não tenha o resultado final clínico de 30 anos da cerâmica com séries grandes, que a gente não tem na cerâmica moderna, mas os resultados que a gente tem ela com 15 anos já são muito interessantes. Muito robustos. Né? Especialmente se a gente passa aquela fase inicial dos primeiros 2 anos, como a gente comenta que podem ocorrer algumas coisas, passou 2 anos em geral, acho que vai longe, né? Alguma outra vantagem, Inácio? Bom, tu fez um comentário, tu fez um adendo, fala de uma outra vantagem. Tem uma vantagem, por exemplo, aqui ligada a essa, por ser uma superfície com desgaste menor, permite que eu coloque uma espessura de insert, de cúpula de cerâmica aqui em cima, menor do que a do plástico, porque o desgaste é menor. E isso me dá a possibilidade, por exemplo, de usar uma cabeça femoral maior, mesmo que o paciente seja não tão grande. Perfeito. O que isso representa clinicamente? Primeiro, uma mecânica da bacia mais próxima de um quadril normal, porque nós temos a cabeça grande comparativamente a de uma prótese, e uma menor chance também de luxação, ou seja, maior estabilidade da prótese e melhor arco de movimento para pacientes que têm atividade esportiva ou do dia a dia que exigem um arco de movimento grande. Então, a cerâmica me dá essa possibilidade de colocar uma cabeça maior, mesmo para um paciente menor. Eu acho que é uma vantagem bem considerável. Uma das coisas que eu falo quando eu discuto assim, no sentido de debater, né, com alguém que faz exclusivamente cerâmica polietileno, eu às vezes pergunto assim,
Tá, mas o que tu faz no caso de uma mulher jovem com acetábulo muito pequeno? Porque numa mulher jovem, acetábulo pequeno, ele vai ter que botar essa cúpula de um tamanho menor. Para ter a cabeça número 28, que ninguém usa abaixo de 28 hoje em dia, tu vai ter que ter uma espessura mesmo assim relativamente fina do polietileno. Exato. Se ele quiser botar um polietileno, uma cabeça de cerâmica número 32, que seria o próximo passo da 28, né? Pula da 28 para 32, a espessura do polietileno vai ficar muito fina. Muito fina. Então, assim, poxa, aí eu não vejo uma vantagem. Aliás, eu vejo uma grande desvantagem na cerâmica plástico, cerâmica polietileno, caso de um paciente pequeno, com acetábulo pequeno, vai ficar uma espessura muito pequena de polietileno, né? E especialmente esse jovem. Especialmente e que jovem. esse paciente ocupa uma porcentagem muito grande do dia a dia Muito do nosso grande. consultório. Uma mulher abaixo de 1,60 m, jovem e que normalmente atlética, que faz muitas atividades que exijam alto É movimento. interessante que às vezes não precisa nem ser tão baixinha. Às vezes uma mulher, mesmo que esteja próximo de 1,70 m, às vezes o acetábulo dela é pequeno. pequenininho. É Né? pequeno. A mulher tem o quadril menor. Ótimo. Mais uma vantagem, então, relacionada ao que tu comentou, que a cerâmica não depende tanto de uma espessura. A espessura mínima da cerâmica é menor do que a espessura mínima Do polietileno. do poli em relação a gente pensando de desgaste. Claro que a cerâmica também tem uma espessura mínima, né? Mas ela tem essa diferença. Uma outra coisa que eu acho interessante comentar da cerâmica também é que, além do desgaste ser muito pequeno, ou seja, o pozinho que sai da cerâmica resultante do desgaste é muito pouco, esse pozinho do desgaste que sai da cerâmica, ele é também biologicamente menos reativo. Ou seja, nossas células de defesa não interpretam esses fragmentos como agressores tanto quanto o plástico que sai aquele pozinho também, o nosso sistema de defesa ataca mais aquele plástico, né? Eu acho que também isso aí é um fator importante. Né? E aí a gente está partindo do pressuposto que se houver desgaste, esse desgaste não vai gerar, talvez, uma soltura da prótese. Por uma reação biológica. Que é muito importante também. Então, assim, traduzindo, a osteólise, ou a lise do osso, ou o dano que é realizado no osso por esse mecanismo inflamatório do pozinho soltar do plástico, da célula comer o pozinho morrer, soltar uma enzima, é raro de acontecer na cerâmica com cerâmica. Então, a lise óssea, cistos ósseos por osteólise é bem mais raro de acontecer na cerâmica, que é uma outra vantagem interessante. Mais uma vantagem aí para ti, Inácio. Uma outra vantagem que eu acho que é muito relevante é que alguns trabalhos já têm demonstrado como ela sendo uma superfície menos suscetível a infecções bacterianas. Então, ou no mínimo que se houver uma infecção, porque a infecção não é na superfície, vamos dizer, é na articulação, a bactéria não consegue criar o que a gente chama de biofilme, que é uma maneira de se esconder ali no material, como ela cria muitas vezes no polietileno. Então, é uma superfície que seria mais difícil de perpetuar uma infecção e talvez mais fácil de tratar também. A chance de tratar com sucesso com medidas mais simples é maior. Eu acho que é uma vantagem. Então, assim, para explicar um pouquinho, o Dr. Renato Cassol, infectologista, ele gosta de explicar o biofilme como se fosse assim um tártaro que forma no dente, né? Então, assim, analogia. A bactéria cria uma proteção para ela, uma carapaça contra o antibiótico, quando ela está numa superfície não biológica, ou biológica também, mas não biológica, acaba que ela se protege mais, onde o antibiótico não consegue penetrar. E como a cerâmica ela é muito lisa, a bactéria tem mais dificuldades de fixar ali na cerâmica. Isso. Ou seja, se dá o azar de ocorrer uma infecção na cerâmica, tu tem mais chance de resolver a infecção preservando a prótese. Perfeito. Não tendo que fazer uma troca da prótese. Isso aí, alguns artigos já mostraram isso. Inclusive, é a opinião de um dos maiores influentes, um dos maiores expoentes em infecção ortopédica em implantes, que é o Dr. Javad Parvizi, né? Isso. É quem mais estuda isso, quem mais estuda infecção hoje no mundo inteiro, né? O Javad Parvizi é uma das hipóteses que ele concorda também, tá?
Agora, Inácio, eu vou falar mais uma vantagem da cerâmica aí, que inclusive a gente comentou hoje. Aliás, a gente comentou no vídeo passado, né? É uma coisa, esse é um fator que o Brasil sofreu bastante no início aí com as próteses importadas, tá? E talvez até sofra ainda até hoje num grau menor, que é chamado shelf time, tempo de prateleira. O que significa isso? Os polietilenos, os componentes de plástico, eles envelhecem quando eles estão na prateleira, quando eles não estão em uso. Eles oxidam, eles sofrem oxidação. Os polietilenos mais novos, chamado high cross-linked, que sofreram o remelting, que foram irradiados ou que foram acrescentados a vitamina E, que é um antioxidante, eles oxidam menos, mas a gente ainda não sabe do tempo de armazenagem seguro desses polietilenos, né? O quanto tempo eles podem ficar na prateleira e continuar seguros, mantendo suas propriedades biomecânicas que nos mostram nos simuladores. Então, uma vantagem da cerâmica é que ela não tem problema de shelf time, ela não oxida. Né? Eu acho que é uma grande vantagem, ainda mais a gente às vezes não tem tanto controle aí o tempo que os componentes demoram para vir no Brasil, as condições de transporte, se passou por extremos de temperatura. Acho que levando isso em consideração, num paciente ultra jovem, eu acho que também deve-se colocar isso na equação, porque a cerâmica não vai ter esse problema, né, Inácio? Sem dúvida. É como você falou, teoricamente, esses polietilenos mais novos, isso não deve ocorrer ou deve ocorrer de maneira mínima. Mas a gente ainda precisa de tempo para provar isso para a gente, né? E a cerâmica já está aí há um bom tempo, vamos dizer, né? Pelo menos 2 décadas aí a gente já tem de comprovação de sucesso clínico das cerâmicas. Alguma outra... Ah, mais uma vantagem interessante da cerâmica, que eu não sei se tu sabia dessa aí. Manda lá. Mais 2, aliás. É uma carta. Pô, só tem vantagens. Né? É uma carta na manga. Vai aparecendo. É uma carta na manga que eu estou tirando aqui. Então é o seguinte: a cerâmica no longo prazo, ela tem menos chance de luxação. Ou seja, a prótese que usa o plástico, com o tempo, ela vai sofrendo um desgaste e vai acontecendo uma penetração daquela cabeça no plástico, vai aumentando uma folga. Então, aquilo que o Inácio falou, passou 90 dias, a chance de luxação diminui bastante, fica quase zero. Depois de um longo prazo, lá 20, 30 anos, começa a aumentar um pouco o risco de luxação de novo, em função do desgaste que sofre o polietileno e fica com uma certa folga. E a cerâmica não tem isso. Perfeito. Mais uma vantagem. E eu lembrei de mais uma vantagem também do longo prazo. Um trabalho francês demonstrou isso, que eles fizeram o seguinte: eles fizeram de um lado cerâmica e de outro lado cerâmica polietileno. Tá? No mesmo paciente. Um lado cera, outro lado cerâmica polietileno. O lado com cerâmica polietileno no longo prazo sofreu mais fraturas periprotéticas. Fraturas periprotéticas é uma fratura perto da prótese. Qual que é a hipótese que foi levantada pelo autor? Os pacientes com a cerâmica polietileno, pela reação inflamatória do pozinho, que vai formando lise, tem uma maior chance de ter um enfraquecimento ao redor da prótese e, às vezes, com uma queda banal, faz a fratura. Enquanto que o paciente com a cerâmica não teve esse enfraquecimento, sofre uma queda, não faz essa fratura. Perfeito. Então, também uma demonstração de um problema de longuíssimo prazo, isso aí depois assim de 20 anos começou a acontecer, que também demonstra uma vantagem da cerâmica. E a gente está falando assim, estatisticamente significante, são os itens que a gente está comentando aqui, né? Então, uma diferença bem grande. Então, eu acho que isso aí é uma coisa bem importante a se considerar, especialmente num paciente que é muito jovem, né? Claro que talvez o paciente acima de 50 anos não faça a diferença. Agora, aquele paciente que é super jovem, talvez isso vai dar uma certa diferença, né? Só um detalhe importante também, que como a gente está falando, a gente falou aqui antes, que a cerâmica com cerâmica é uma superfície muito dura em outra muito dura, e por isso os resultados são tão bons, em parte. E a cerâmica com polietileno é uma superfície muito dura numa não tão dura. É determinante, eu estou falando isso porque a gente
não vê, não faz isso, nunca fez, mas isso acontece. Às vezes se usar uma cerâmica, cabeça de cerâmica, com um polietileno de geração antiga. Polietileno não destes mais modernos que você citou, ou seja, que são polietilenos mais moles ainda. Essa situação é desastrosa. Sério? É. Tem trabalhos comparando vários tipos de superfície, metal, polietileno, cerâmica, polietileno cross-linked, última geração, E o não e cross-linked. cerâmica, cerâmica e metal, metal. E esse grupo foi pior do que o metal polietileno. Olha só. Porque a gente colocou uma superfície muito dura num plástico não tão duro E ainda quanto mais um os mais plástico, modernos. muitas vezes com a superfície de trás, o backside wear também deve contribuir bastante nisso aí, Então né? você teve um desgaste maior do que com a metal polietileno. Nas importadas ainda tem plástico comum? Acho que não tem mais Acho aqui, que não, né? acho que não. Pelo menos pra gente, a gente já tem disponível hoje. É tudo high cross-linked, Pelo né? menos as principais marcas, as que a gente mais trabalha, tudo cross-linked. Mas tem no Brasil comercializado Tem. plástico comum, né? Tem, ainda Polietileno tem. comum. Tá. Infelizmente, ainda tem. Bom, muito interessante essa informação aí. Eu não tinha visto esse comentário ainda. Eu acho até porque deve ser um trabalho mais raro de se fazer, porque não é em todo o país que tem disponível ainda o polietileno antigo, né? Exato. Interessante. Bom, temos mais uma superfície aqui que a gente tem um representante, tá? Que na verdade existem dois tipos de prótese que podem usar essa superfície, que é metal-metal. Existe a prótese comum, digamos assim, com algum tipo de haste, né? Aqui uma haste pequena, aqui uma haste mais longa. Então, assim, tem a prótese comum, metal-metal, e tem a prótese que é diferente, que se chama resurfacing, que também é metal-metal. E elas têm comportamento bem diferente. Isso eu acho que é uma coisa bem importante a gente frisar, né, Inácio? Uhum. Então, assim, a prótese com haste, cabeça de metal, essa tábua de metal, está sendo demonstrado claramente em todo mundo que não vai bem, né? Tem um alto índice de soltura precoce, Sem dúvida. tá? E hoje em dia ela é bem condenada, inclusive. Não sei se tu concorda comigo, Concordo. se tu discordar, Bem- pode falar. Agora é diferente a situação da resurfacing, que é uma prótese de superfície, né? Não são todos os pacientes que é possível fazer esse tipo de implante, mas é um implante que tem uma popularidade de um determinado público. Aí, se tu quiser comentar, Inácio, qual é o público que tem uma indicação, digamos, uma indicação não, um público que seria o candidato ideal, digamos assim, para usar uma prótese de resurfacing, ou também chamada de recapeamento, ou também chamada de superfície. Meio que mistura, vamos falar as duas características então. O público que mais procura esse tipo de implante, vamos dizer, normalmente é o esportista. O esportista, e ele tende a ser um paciente mais Esportista jovem. intenso, né? Esportista intenso, de alta demanda, muitas vezes em nível competitivo, é quem mais procura essa prótese, e ele procura por uma razão, porque é uma prótese que replica mais fielmente a anatomia do quadril nativo. E é também, felizmente, essa é uma das características do público que se enquadraria como uma indicação ideal. Então, como você falou, não é para todos os pacientes, não é qualquer paciente que você consegue indicar uma prótese dessa. Tem alguns pré-requisitos, mas que normalmente esses pacientes se enquadram. Então, são pacientes que têm que ter uma estrutura óssea grande, pacientes que têm uma cabeça óssea grande, normalmente homens, é mais aceito em homens, que não tenham grandes deformidades, não sejam artrites deformantes, tenham uma estrutura de osso ainda abaixo da área de artrose saudável, então a osteonecrose não é um bom candidato para candidato para isso, e que normalmente são muito ativos. Esse seria, vamos dizer assim, o candidato ideal para esse tipo de artroplastia. E a gente fala o candidato ideal porque se começa a fugir desse público, começa a aumentar a chance de algum mau resultado, né? Exato. Por exemplo, esse implante aqui, que está aqui na mesa, ele estava num paciente que tinha uma deformidade tipo PERTS, que é já uma contraindicação relativa para usar o resurfacing. Digo relativa
porque o pértice pode ter diversos graus de deformidade. Talvez tu pegue um grau muito pequeno que praticamente não mudou tanto o quadril, talvez não era o caso. Agora, no caso de pértice, que vocês já viram que eu já expliquei, que o grande trocânter fica crescido, a cabeça fica no formato de um cogumelo, tu não consegue reproduzir a anatomia normal com esse tipo de implante, porque tu não consegue reconstruir o offset, o comprimento, tu não consegue reconstruir. Então não é um bom caso, né? Bem como o Inácio falou, o bom caso é aquele caso que teve uma artrose que não deformou demais a articulação, não encurtou muito o membro, foi feito a prótese sem deixar um dano estrutural tão grande acontecer no quadril, né? Porque dessa forma tu não foge tanto da anatomia do quadril, justamente porque a capacidade de reconstrução da anatomia desse implante é limitado. A gente não consegue aumentar muito o comprimento, a gente não consegue mudar o offset. Então, o paciente não pode ter tido perdas severas, né, Inácio? Exatamente. A prótese convencional, vamos dizer, a prótese total de quadril convencional, que é ainda na literatura o padrão ouro, ela é muito mais versátil. Ela nos dá meios de corrigir potencialmente qualquer deformidade que tem, deixar um quadril biomecanicamente igual ao outro lado, coisa que a Resurface não permite se houver essas deformidades previamente. A gente meio que não pode fugir da anatomia que o paciente já tem, né? Bom, então aí a gente falou algumas vantagens da Resurface, né, com algumas observações. Algumas desvantagens da Resurface é que é uma articulação metal-metal e ela tem potencial de ocorrer alguns problemas com os íons metálicos que vão sendo soltos na corrente sanguínea, que ela é feita de cromo cobalto. Não é todo paciente que vai sofrer um problema relacionado a esses íons, não é todo paciente que vai ter um aumento dos íons metálicos, mas é um problema potencial que inclusive faz com que os cirurgiões que gostam desse implante meçam os níveis de íons antes da cirurgia e depois se mede de tempos em tempos. No passado, eu era mais cético quanto a essa prótese. E hoje, o que a gente viu com ela aí? Um grande sucesso com o tenista Andy Murray, né, Inácio? Tu até fez um vídeo muito legal sobre isso, que eu achei bacana, que o Andy Murray voltou num nível muito alto de tênis após ter feito esse implante. Comenta aí do assunto esse, Inácio. Você vê que o Andy Murray se enquadra perfeitamente naqueles quesitos que a gente citou aqui antes como a indicação ideal, vamos dizer assim. O que não quer dizer que fosse a única opção para ele, tá? É bom dizer isso também. Ele simplesmente fez algo que foi épico. Então, não dá, ninguém nunca vai saber se ele fez somente porque fez um Resurface. Se ele tivesse feito uma cerâmica, talvez ele não conseguiria fazer igual. Mas o que é fato é, ele optou por uma prótese de Resurface, foi atrás de um cirurgião do mundo que faz muito essa prótese, fez uma prótese muito bem feita e conseguiu um feito que foi após 9 meses, pouco mais de 9 meses, entre 9 e 10 meses da cirurgia, ser campeão de um torneio importantíssimo em tênis simples. Ele já tinha sido campeão de dupla. Então, num tempo muito curto, ele atingiu um nível muito alto. Não dá para a gente ignorar isso e achar que não teve alguma influência pelo tipo de implante e aquilo que a gente falou antes de ser um implante que reproduz fielmente a anatomia nativa do paciente. Muitos trabalhos, na época que o Resurface estava sendo mais popularmente feito, comparavam a avaliação de marcha computadorizada entre a Resurface, comparando com a prótese total, e a Resurface sempre se aproximava mais do padrão de marcha natural de quem não tem prótese. Isso deve ter alguma influência num esportista desse nível, que é diferente de um ser humano mortal como nós. Nesse nível, qualquer coisa dá uma diferença, né? Qualquer coisa pode interferir. Uma das mudanças que eu tive na minha forma de pensar é que talvez eu pensasse muito com a minha mente e não tanto com a mente de um paciente viciado no esporte. Então, acho que uma mudança que o Andy Murray provocou na minha forma de pensar é que eu tenho certeza que ele sabe dos prós e contras desse implante e que ele aceita que o implante possa ter uma durabilidade menor, tanto pelo tipo quanto pela maneira com que ele usa, em prol dele ter o máximo desempenho nessa faixa da vida dele. E eu acho que muitas pessoas podem pensar assim. Tá? Muitas pessoas podem pensar o seguinte, olha,
eu aceito ter que ter uma troca da prótese. Aliás, eu aceito ter um potencial de risco de ter uma troca precoce do implante, mas eu quero ter atividade máxima nesses anos de vida iniciais, assim, talvez seja 10, 15, 20 anos, enfim. Porque quando a gente compara a Resurfacing com outros implantes, a gente vê que a Resurfacing ela tem uma taxa de troca mais alta e mais precoce. É óbvio que tem implantes normais que são piores que a Resurfacing, né, pessoal? Então, assim, ó, a gente está falando o seguinte, comparando o Resurfacing com os top 3 implantes melhores com haste, os 3 top melhores com haste são melhor que a Resurfacing. São muito superiores. Tá? São bem superiores. Isso aí é bem comprovado. Tá? Agora, para algumas pessoas aficionadas no esporte, como o exemplo dele, que era um profissional disso, ele julgou que valia a pena. Ele julgou que essa troca de talvez ter que fazer uma nova cirurgia um pouco mais cedo, porém poder desfrutar um desempenho máximo nessa faixa etária, ele julgou foi o mais importante. E eu acho que talvez muitas pessoas possam ter um pensamento parecido, né? Que é mais uma vez a gente voltar naquele ponto que a gente bate tanto aqui. O paciente, desde que esclarecido, numa relação franca com o médico, ele tem autonomia. Eu acho que ele tem que ter podendo escolher. A gente não manda no paciente, né? Se ele... Quem somos nós, né, para mandar? Pelo contrário, nós estamos para ajudá-lo, auxiliá-lo e nas melhores decisões aí, os prós e contras de cada opção para ele decidir e a gente sim aí apoiar a decisão ou não. Se você não concordar, não faça, mas o teu paciente tem o poder de escolha, é a saúde dele. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena falar, que tem uma contraindicação desse implante aqui relativa, que é em mulheres em idade gestacional. Sim. Né? Não se aconselha usar Resurface em mulheres em idade gestacional, porque os íons de cromo cobalto eles cruzam a barreira placentária e isso pode ter algum problema em criança. Então a maioria dos cirurgiões evita em mulheres de idade gestacional. Até porque a mulher também... De modo geral, as mulheres não atingem aqueles pré-requisitos todos. Porque o tamanho da cabeça de fêmur da mulher, em geral, é um pouquinho menor, então também é uma contraindicação assim, relativa, não quero falar em absoluto, mas que na minha mente é absoluta. Mas, enfim, nos artigos não falam em contraindicação absoluta, né? Mas é uma contraindicação relativa de usar esse tipo de implante. Inácio, eu vou te colocar numa saia justa agora, posso? À vontade, estou aqui para isso. Não literalmente, não se preocupe. Menos mal. Hoje, no teu quadril, qual implante tu escolheria? Eu não vou dizer assim qual implante, qual cirurgião, mas digamos que o cirurgião seria um ótimo cirurgião naquele implante que tu escolheu. Para o teu quadril, qual implante que tu escolheria? Em relação ao que a gente falou aqui... A superfície de atrito. Deixa eu corrigir. A superfície de atrito, qual que tu escolheria? No meu quadril, e é bom que fique claro que eu sou um aficionado por esporte, não sou nenhum profissional, não vivo disso, estou longe do nível do Andy Murray, mas eu sou aficionado por esporte de alto impacto, eu gosto muito de corrida e corro minha vida inteira. No meu quadril, cerâmica. Interessante. Eu também botava uma cera fácil. Aliás, eu digo o seguinte, ó. No meu quadril... Outra pergunta, outra saia justa. Eu também botaria cerâmica, então respondendo a mesma pergunta. Até que idade, no teu quadril, tu botaria cerâmica? Vamos ver até quando que eu vou no meu nível esportivo aí. Mas eu acho que facilmente aí até os meus 65 anos eu botaria cerâmica. Eu também, cara. Eu acho assim, ó, até 70 cera. Não me vem com garrafa PET pra cima de mim. Não sou tão radical, não. Mas... Eu faço um bullying, pessoal, no polietileno que eu chamo de PET, às vezes, né? Que é um plástico, né? Eu iria com a cera até os 70. Eu tive uma vez que teve uma situação inusitada, assim, um paciente tinha 86 anos, tá? E era um senhor de descendência alemã. E eu falei para ele que ele estaria muito bem servido com uma prótese de cabeça de cerâmica e essa tábua de polietileno. E esse paciente olhou para mim e disse assim, mas tu sabe quando é que eu vou morrer? Exatamente. Perfeito questionamento. Naquele momento, ele me quebrou as pernas. Porque eu também concordo com ele. Exato. Aí eu falei assim, não, mas por que a pergunta? O que o senhor gostaria? Não,
ninguém sabe quando eu vou morrer. Então eu quero uma prótese cerâmica. Eu achei... Eu fiquei sem palavras, assim, porque na verdade eu concordava com ele, né? Então, assim, é claro que eu estou usando um exemplo assim caricato, Radical. né? Para mim mesmo, eu usaria acima de 70 cerâmica com polietileno, sem dúvida, tá? Mas eu acho que o ponto de vista dele foi bem colocado mesmo. Porque aí entra aquela questão que você mesmo citou da idade biológica. Então, que não é Exatamente. a indicação cera poli, cera, é pessoal, primeiro da individualidade, do que aquele paciente faz, e não é tão relacionado somente à idade, é o que a pessoa faz com aquela idade. Esse critério de idade foi sendo meio que estabelecido na literatura por uma redução gradual da demanda que vem com a idade. Mas hoje, no mundo da corrida, como eu estava falando, nós temos muitos maratonistas depois dos 60, depois dos 70. Inclusive o pessoal de ultramaratona, tem muitas pessoas acima de 70 que correm ultramaratona. Acima olha só. de 80 quilômetros. Imagina uma corrida de 80 quilômetros. É. Esse cara, para mim, é uma cerâmica. Porque eu não sei quando ele vai morrer. Realmente, se ele viver mais 20 anos até os 100 e poucos, nesse ritmo de esporte... Ô, Inácio, é muita pretensão querer adivinhar quando alguém vai morrer. Eu acho isso demais. É muita pretensão. Demais. Não dá. A gente não é Deus. O médico tem que parar com isso. Põe as sandálias da humildade, conversa com o paciente, discute com ele prós e contra, tenta se colocar no lugar do paciente. Aqui eu estou fazendo um exercício disso. Eu reconheço que durante muito tempo, eu tive a incapacidade de entender que para uma pessoa aficionada pelo esporte, ele aceita ter uma durabilidade menor em função de ter um desempenho maior nos primeiros anos. E eu acho que isso tem que ser valorizado e tem que ser levado em consideração a opinião do paciente. Sim. Né? Se ele tem o desejo, olha, eu quero fazer artes marciais, eu quero fazer ultramaratona, jogar futebol, eu aceito passar o risco de uma durabilidade menor. Bom, a pessoa é adulta, né? Só que eu acho que uma coisa que eu acho que é importante é a pessoa entender. Exato. Né? A gente tem que... Porque, nosso papel é esse. Nosso papel é esse. Até o seguinte, uma cirurgia de troca de prótese, mesmo que seja uma resurfacing para uma prótese normal, não seja uma troca mega complexa, ela tem seus riscos aumentados em relação a uma cirurgia primária, né, Inácio? Sem dúvida. Então, assim, genericamente falando, uma cirurgia de troca de prótese, que a gente chama de revisão, ela tem 10 vezes mais complicações globais do que uma prótese comum. A gente não está dizendo que toda revisão vai ter 10 vezes mais complicação. A gente está falando estatisticamente, né? De cada 1.000 pacientes que fazem revisão versus cada 1.000 pacientes que fazem uma cirurgia primária, os 1.000 que fizeram revisão vão ter 10 vezes mais complicações. Isso. Então, acho que... Isso tem que ficar muito claro para ele. Tem que ficar claro. A gente deve perseguir o menor número de cirurgias na vida, né? Eu acho que isso aí, eu acho que tem que ter uma coisa... E tentar orientar a pessoa, que eu acho que isso é importante, e aí ela tomar suas decisões de uma maneira mais informada, né, Inácio? Com certeza. Eu acho que na prática é determinante nesse atleta de alta demanda realmente para quem vive disso. Quem tem aqueles anos de ouro ainda para tentar usufruir. E a gente lembrar que existem esportes que permitem um nível muito alto, mesmo em idades mais avançadas. Mais avançadas, vamos dizer que no esporte de elite seja depois de 30 anos, como o Andy Murray com 32 já está sendo considerado velho, vamos dizer. Mas tem pessoas que vivem. O remo é assim também, o ciclismo é assim também. Golfe. Os grandes campeões é depois ali de 30 anos de idade. Então, para esse paciente, talvez seja extremamente relevante isso. Será que o ciclismo influencia? O fato de ser uma pesquisar ou de isso, ser uma outra? Podia pesquisar isso. Eu nunca vi nenhum trabalho sobre isso, comparando no ciclismo o tipo de resurfacing versus implante convencional. Eu acho que eu já li algo a respeito. Então eu vou... Vamos atrás disso aí? Vocês estão curiosos para saber isso aí? Se vocês estiverem curiosos aí, a gente vai atrás, hein? A gente vai atrás. Quer dizer, mesmo se vocês não tiverem, a gente vai atrás. A diferença é que a gente conta para vocês. A gente ficou curioso, né? Agora, a gente conta para vocês ou não, que vocês levantou quiserem. Essa curiosidade, agora não tem como voltar atrás mais. Bom, pessoal, acho que é isso aí, né, Inácio? A gente fez uma cobertura grande, a gente está um determinado tempo aqui significativo falando, estamos em 51 minutos, aparentemente, acho que é bastante, né? Se ficou alguma dúvida relacionada a esse tópico,
coloquem aqui nos comentários, o Inácio vai monitorar, eu também. Lembrem-se que tem o canal do Inácio do YouTube, que é o Dr. Inácio Ventura. Se jogou Inácio Ventura lá no YouTube, vai achar. Vai aparecer. Davi Guzmão, se inscrevam no nosso canal, né? Acho que vocês vão ter uma visão de dois profissionais que têm um pensamento semelhante, mas um enfoque. Sempre tem aquela palavrinha, né, Inácio? Aquela palavrinha que a pessoa usa de uma maneira diferente, que às vezes a pessoa entende um pouquinho melhor um assunto ou outro. Eu acho interessante. E é uma pessoa que eu confio bastante, então eu recomendo cegamente não, porque eu conheço o Inácio, né? Então eu recomendo, assim, de coração o canal do Inácio, não só do YouTube, como no Facebook, no Instagram também, né, Inácio? Isso. Lá eu sempre deixo claro que assim vale a pena acompanhar em vários lugares, vamos dizer assim, porque o tipo de conteúdo é diferente, né? É diferente. Então, tem sempre uma abordagem. Em qualquer lugar não, né, Inácio? Só entre nossos amigos aqui, né? Pra vocês ficarem seguros, né? Nunca se sabe o que tem por aí. Isso é verdade. Então tá, pessoal. Esse aí foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí com seus amigos que vocês sabem que podem estar precisando. Coloquem nos comentários alguma dúvida que ficou sobre esse assunto. E deem aquela curtidinha ali especial, que isso é uma coisa que nos ajuda bastante. Certo? Grande abraço, então. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço.